Vamos lá. O que é essa tal de expressão algébrica? Trata-se de uma expressão formada por constantes incógnitas e operações algébricas que aprendemos. Então, tudo que envolve incógnita, constante, ok? E operações, eu vou ter uma expressão algébrica. Essas operações elas podem ser adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação de expoentes racionais. Então, pode ser o quê? Um número decimal, um número fracionário, pode ser uma dízima. Lembre que vocês já trabalharam com isso, com expoente sendo um número racional. Então, já utilizamos ao longo do nosso estudo expressões algébricas com incógnitas para resolver, que eu falei para vocês aí no início. Por exemplo, o dobro de um número, 2n, poderia ser 2x. A incógnita, gente, não importa. O que importa é o seu entendimento a respeito de que é o dobro de um número, o que é a metade de um número, seria o quê? N dividido por 2, ou n sobre 2. A soma de um número e o seu cubo. Então, eu estou somando o número x mais esse x elevado ao cubo. A média aritmética. O que é média aritmética? Eu vou somar 2 ou mais números e vou dividir pela quantidade de elementos. Ou seja, se eu estou somando 2 números, eu vou dividir por 2. Se eu estou somando 3 números, eu vou dividir por 3, e assim sucessivamente. Então, a média aritmética de 3 números, se eu estou somando 3 números, ele não diz quem são esses números, então eu vou tratá-los como números diferentes. Então, a soma de 3 números, é isso? A média aritmética da soma de 3 números, eu vou ter A mais B mais C dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque eu tenho 3 elementos. Se eu dissesse a média aritmética de 2 números, seria, por exemplo, A mais B dividido por 2. Okay? E outra coisa, um número multiplicado pelo seu sucessor. Então, o número é n. Quem é o sucessor de n? Não vá colocar, por favor, que o sucessor de n é o O. Aí é sucessor quando a gente fala alfabeticamente. Matematicamente falando, o sucessor de qualquer número é o número adicionado a mais 1. Então, se eu digo para você, olha, o número é x. Quem é o sucessor de x? X mais 1. Ok? X mais 1. Quem é o sucessor de x mais 1? X mais 1 mais 1, que seria o quê? X mais 2. E aí vai. Então, se eu quisesse a soma de 3 números consecutivos, por exemplo, como é que eu colocaria a soma de 3 números consecutivos? Quem é que pode me falar aí? O número inicial é x. Como é que seria a soma de 3 números consecutivos? Não. 3x é triplo. Pense bem. Eu quero que vocês pensem. É normal errar, gente. Eu só quero que vocês pensem. Vamos lá. O número é x. Quem é o consecutivo do x que eu falei para vocês? X mais 1. Quem é o outro consecutivo depois de x mais 1? X mais 2. Se eu digo para você, olha, eu quero a soma de 3 números consecutivos, você vai fazer x mais 1 mais x mais 2. Esse é o primeiro número. Esse é o segundo número. Esse é o terceiro número. Então, eu tenho 3 números consecutivos. Entendido? Se eu quisesse um quarto número consecutivo, quem seria o quarto número consecutivo? X mais 3. O que você tem que entender é que quando a gente fala em consecutivo, nunca pense alfabeticamente. Quem é que vem depois do x? O y? Não, você não vai pensar dessa maneira. Quem vem depois do x
matematicamente falando, é o x mais 1. Por que, professor, é x mais 1? Porque pense bem, você tem um primeiro número natural, 0. Quem é que vem depois do 0? O número 1. Como foi que você conseguiu o número 1? Você pegou 0 e adicionou 1. Quem é que vem depois do número 1? Eu sei que é o número 2. Como foi que você conseguiu o número 2? Você pegou o número 1 e adicionou mais 1. Então, repare que você sempre está para encontrar um número consecutivo, sempre adicionando o número 1. Você está adicionando uma unidade. Se eu dissesse assim, olha, a soma de um número com o seu antecessor, como é que seria? Isso mesmo, x mais x menos 1. Porque a ideia de antecessor é subtrair uma unidade. Então, por exemplo, quem é o antecessor de 0, de 1, desculpe? É o 0. O que foi que eu fiz? Eu peguei 1 menos 1. Então, se eu tenho um número desconhecido x, quem é o antecessor dele? Quem é que vem antes do x? Eu vou pegar isso, eu vou pegar esse x daqui e vou subtrair uma unidade. Então, eu vou ter x menos 1. Ok? Bora lá. Continuando. Então, o que é que nós vamos estudar aqui nessa parte de expressões algébricas? A expressão algébrica em si, o valor numérico de uma expressão algébrica, as classificações que a gente vai ver daqui a pouco, o estudo dos monômios e suas operações. Vamos estudar os monômios e efetuar todas as operações possíveis com ele. O estudo dos polinômios também e suas operações, os produtos notáveis. Então vamos lá, vamos continuando. Bom, o valor numérico de uma expressão algébrica. E aí tem aqui o você sabia. As expressões algébricas com coeficientes inteiros podem representar qualquer número racional e alguns números irracionais, como raiz quadrada de 2, 1 mais raiz de 5 sobre 2, raiz sétima de 23, e etc. Esses são números algébricos. Outros números, como π, não podem ser expressos desta forma e são números transcendentais. Só para ficar aí nessa ideia. Por exemplo, o π, além do π, você tem um outro número de Euler, que vocês vão aprender lá quando vocês estiverem no nono ano, que é um outro número transcendental. Trata-se de um número, esse valor numérico, ele vai se tratar de um valor que vamos obter, okay, através de uma operação matemática. Então você tem aqui uma expressão algébrica. Oi. Esses números transcendentais, eles são usados para representar números, por exemplo, esse π aí é o que? Ele está representando, é uma letra do alfabeto grego que representa um valor numérico que é a divisão, o quociente entre o diâmetro, não é isso? Que é o comprimento da circunferência. Esse valor de π é um número irracional que é 3,1452, que é determinado através do comprimento dividido pelo seu diâmetro, pelo diâmetro de uma circunferência. Então, esse vai ser o valor de π, por exemplo. É o comprimento dividido pelo diâmetro. Vai dar aproximadamente 3,14. A gente viu isso no início do ano. Quem era π? Nós trabalhamos muito com ele. E o outro seria esse aqui, ó, o Euler, que vai ser representado pela letra E. Eu esqueço que é aqui. E o Euler, que vai ser representado pela letra E, que, se não me engano, é aproximadamente 1,6. Okay?
mas é uma dízima também não periódica, portanto é um número irracional. Bom, voltando aqui, nós temos o seguinte. Eu tenho uma expressão algébrica que vai ser determinado por por uma linguagem matemática, por exemplo, a área de um retângulo cuja largura é o dobro de sua altura pode ser expressa da seguinte forma: 2x vezes x igual a 2x ao quadrado. Se a medida da altura desse retângulo é igual a 5, então temos. Então, o que foi que ele fez? Ele determinou um valor numérico da altura. Eu vou substituir. Deixa eu colocar aqui para quem não entendeu. Quando ele fala assim, olha, a área de um retângulo, eu tenho que entender que a área de um retângulo é base vezes altura. Retângulo ele tem isso aqui, ó, ele tem esse formato. Então ele diz o quê? Cuja largura é o dobro da altura, então a altura ele mede x. Eu não sei. E ele diz que, ó, como é que chama? A altura, a largura, nesse caso aqui, ó, é o dobro dessa altura. Se a altura mede x, a largura vai medir 2x, que é o dobro. Como é que eu vou determinar a área? Ah, a área é determinada por essa formulazinha daqui, ó, base vezes altura. Então, a área vai ser 2x vezes x, que foi isso aqui que ele fez, ó, que vai dar o quê? 2x ao quadrado. 2x vezes x, que vai dar 2x ao quadrado. E aí ele diz o quê? Se a medida da altura mede 5, então o que foi que ele disse? Olha, o valor de x é 5. Qual vai ser, então, a medida da área ou da largura desse retângulo? Nesse caso aqui, eu vou ter que substituir. Então, nesse caso, a área vai ser determinada pela substituição do valor de x. Então, 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, eu tenho que fazer o passo a passo. Ó. 2 vezes 5 ao quadrado em uma expressão matemática. Primeiro tem que se resolver a potência, para depois resolver a multiplicação e a divisão. Então, você resolve primeiro o que aprendeu por último. Então, primeiro, em uma expressão algébrica, eu tenho que sempre resolver as raízes e potências, depois as multiplicações e divisões, okay, na ordem que aparecerem, e, por fim, as adições e subtrações também na ordem que aparecem. Então, eu tenho 5 elevado ao quadrado, que dá 25, 2 vezes 25 vai dar 50. Então, logo, o valor dessa expressão numérica vai ser 50 quando x for igual a 5. Não se preocupe não que eu vou colocar alguns exemplos mais tarde, mais adiante. Repetir? Como assim? Eu vou dar um outro exemplo. Melhor. Vamos sair daqui.
Eu tenho aqui, ó, a metade de um número adicionado ao seu triplo. Calcule o valor numérico para x igual a menos 2. Primeiro, vamos transformar esse texto aí em linguagem matemática. Como é que eu posso representar aqui a metade de um número adicionado ao seu triplo? Como é que eu posso representar? Se vocês não falam nada, gente, eu fico me achando estranho aqui. Isso. Isso. Então, x sobre 2 mais 3x. Pronto. Eu encontrei a expressão algébrica onde ele diz o quê? Eu quero que calcule o valor numérico para x igual a menos 2. O que é que eu tenho que fazer? Substituir o valor de x, não é isso? Por menos 2. Foi isso que eu fiz na questão anterior. Então, vamos lá. Se ele está dizendo que x é igual a menos 2, eu vou botar lá menos 2 sobre 2 mais 3 vezes menos 2. Olha lá. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Mais 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 1 menos 6 vai dar menos 7. Esse valor que eu encontrei aqui é o tal valor numérico de expressão algébrica. Na questão anterior, eu também tive um problema, onde ele disse que a largura é o dobro do comprimento, e eu queria calcular qual é o valor numérico, sabendo que eu tenho um valor da área. A área é o valor de quê? Da base vezes altura. Eu tenho que entender isso. A área é base vezes altura. Se a altura, se a largura é o dobro da altura, eu tenho que descrever isso tudo bonitinho através desse texto que foi dado aí. Okay? A mesma coisa que eu coloquei um texto aqui, a metade de um número adicionado ao seu triplo. Eu escrevi a expressão algébrica relacionada a ele e depois eu calculei o valor numérico. O valor numérico, eu faço o quê? Substituo o valor da incógnita, ó, que sempre vai ser dado, e encontrei esse valor numérico que é o resultado, menos 7. Ok, Guilherme? Foi isso basicamente que eu fiz no primeiro exemplo. Vamos lá, vamos classificar as expressões algébricas, mas não se preocupe não que a gente vai fazer mais daqui a pouco. As expressões algébricas, elas podem ser classificadas em racionais e irracionais. Quero que vocês prestem bem atenção nisso, ok? E as racionais, elas podem ser inteiras ou fracionárias. Por que eu quero que vocês prestem atenção? Para não ter confusão, porque essa parte aqui confunde bastante. Vamos lá. Para as expressões algébricas, temos as classificações apresentadas a seguir. As expressões algébricas irracionais são as que apresentam variáveis sobre radicais. Então, gente, se eu tenho uma letra dentro de uma raiz, essa expressão já é chamada irracional e acabou. Exemplo, se eu tenho 2 mais raiz quadrada de A, essa daqui automaticamente é irracional. Pronto, acabou. Você não tem uma subclassificação dessa irracional. Okay? É uma expressão algébrica irracional. Por quê? Porque ela tem uma incógnita ou uma variável, como você quiser chamar, dentro de um radical, dentro de uma raiz. Não importa. Bom, se ele não apresentar letras em seu radical, ela é racional. E aí da racional,
ela pode ser inteira, se ela não apresenta letras no denominador, ou pode ser fracionária, se apresenta letras em seu denominador. Vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho aqui 5 mais 2a dividido por b. Se ela não apresenta letras em um radical, eu já classifico como racional. Então, essa daqui é racional. E essa racional ela pode ser inteira ou fracionária. Nesse caso daqui, o que é que está acontecendo? Eu tenho letra no denominador. Se eu tenho letra no denominador, essa expressão algébrica ela é racional fracionária. Ok? Vou colocar um outro exemplo aqui. Eu tenho nesse caso daqui, eu tenho uma expressão algébrica racional ou irracional. Racional. Ela é racional. Essa racional eu posso subclassificar. Ela é inteira ou fracionária? Isso, inteira. Ah, mas professor, aí é uma fração. Sim. Mas nessa fração, ela apresenta a letra no denominador? Não. Então, ela é uma racional inteira. Ok? Então, é bem fácil de classificar. Apresentou letra dentro de um radical? É irracional. Irracional não tem subclassificação. Acabou. É irracional e acabou. Se a expressão algébrica ela não apresenta letras no radical, ela é racional. Aí da racional eu vou observar. Se apresenta letras no denominador, ela é fracionária. Se não apresenta, é uma racional inteira. Só isso, gente. Somente isso. Perguntas? Vamos lá, vamos avançar. E aí vamos começar aqui por um exemplo. Um exemplo não. Um exercício na página 81. Dá uma olhadinha aí. Essa parte é boa porque ele já deu qual é a fórmula. O volume de uma caixa d'água que tem o formato de um cilindro reto é dado por... Isso aqui é a fórmula onde eu tenho o volume, não é isso? Π vezes r ao quadrado vezes h. Em que r representa o raio da base do cilindro e h representa a profundidade da caixa d'água usando... representa a profundidade da caixa d'água. Usando π aproximadamente 3,14, qual é o volume da caixa d'água de 10 metros de diâmetro e 2,2 metros de altura? Gente, ele já deu a fórmula. Você só vai fazer o quê? Substituir. Não é isso? Você tem V igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Mas leia direitinho, esse r representa o raio da base. Olha o que é que você está vendo aqui. Esse 10 metros é o raio? Não, vocês já viram isso. Ele é chamado de quê? Diâmetro. E o diâmetro, em relação ao raio, ele é o quê? Quem pode me dizer aí, por favor? Diâmetro, ele é o dobro do raio. O raio, se eu quiser saber a raio, eu vou pegar o diâmetro e dividir por 2. Que fique bem claro isso para vocês, viu? Toda vez que eu quiser o raio de uma circunferência, eu vou pegar o diâmetro e dividir por 2.
E ele aqui, na fórmula, esse R ele está representando o raio. Mas ele diz aqui, ó, 10 metros de diâmetro. Nesse lugar do R eu vou usar quem? Correto. E 2,2 metros de altura. Então, esse H aí está representando a profundidade da caixa d'água, que é a altura dela. Então, só vou substituir. Vamos lá, substituir aqui. Então, se o diâmetro é 10, o raio vai ser 5. Então, o volume vai ser igual. Ele pediu que usasse 3,14 para substituir o valor de π, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes 2,2. Lembrem-se que numa expressão matemática, primeiro se resolve o quê? Potência. Para não fazer 3,14 vezes 5 vezes 2,2 e depois elevar ao quadrado, por favor, viu? Então, vai ser o quê? 3,14 vezes 25 vezes 2,2. Aqui, como é tudo multiplicação, vocês não precisam se preocupar, pode multiplicar tudo de vez aí, ó. Dá quanto o volume? 3,14 vezes 25 vezes 2,2. Pronto. Como se trata de volume, eu tenho a unidade de medida que foi metros, vai ser metros cúbicos. Preste bem atenção no seguinte aqui, ó. A área de um triângulo equilátero é dada pela expressão L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, em que L representa a medida do lado desse triângulo. Então, L está representando a medida do lado desse triângulo. E o triângulo ele é equilátero. O que é um triângulo equilátero? Isso. Pronto. Eu já sei o que é um triângulo equilátero e isso vai me ajudar muito na questão. Usando raiz de 3 aproximadamente 1,7, o que é que significa isso? Que onde aparece raiz de 3 ali na minha expressão, eu vou colocar no lugar dele 1,7. Determine o valor aproximado da área de um triângulo equilátero de 24 centímetros de perímetro. Perímetro do triângulo é dado pela expressão 3x de um triângulo equilátero. Por quê? Porque ele tem triângulo equilátero tem os três lados iguais. Se o perímetro é 24 centímetros, ó, significa que eu vou pegar, ó, 24 e dividir por 3, e aí eu vou encontrar a medida do lado, que dá o quê? 8 centímetros. Eu precisava dessa medida do lado. Então, cada lado do triângulo equilátero mede 8 centímetros. Por que eu não pude usar, professor, 24 centímetros? Porque ele disse que 24 centímetros é o perímetro. E na fórmula você usa o quê? O lado. Então, tem uma fórmula aqui, ó, L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, vamos lá. O lado mede quanto? 8. Vamos substituir. 8 vezes 8 ao quadrado, desculpe-me. 8 ao quadrado vezes 1,7. Isso tudo dividido por 4. Então, vou ter 64 vezes 1,7 dividido por 4. Quanto é que dá 64 vezes 1,7? 108,8. Divide aí por 4, por favor. E me diz quanto é que dá. Então, muito bem, Luna, você acertou. 22, ou 27,2 centímetros quadrados. Tá aí.
a área do triângulo equilátero. Anota aí. Temos mais algumas aqui para fazer. Dá um print. Vou sair da tela. Vamos lá, eu vou começar porque a gente só tem 5 minutos, pode ser que não dê tempo. Então, preciso pelo menos fazer essas duas aqui para vocês terem como parâmetro para poder resolver as outras. Eu peguei as duas mais complicadas, porque as outras são mais simples. Vamos lá. Claro, a atividade que vai ser realizada. Vamos lá. Temos aqui a letra A. Eu tenho um valor de x menos 1, então eu já vou logo substituindo. Ó. Menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, menos 2 vezes 2, fechou, não é isso? O que é que eu posso fazer? Eu vou resolver dentro do parênteses, depois eu aplico aqui, para não precisar fazer 3 vezes menos 1, 3 vezes menos 2 vezes 2. Não tem espaço aí no livro, não tem como. Então, menos 1 ao quadrado, base negativa expoente par, vai ficar 1. Mais 3 vezes. Então, eu tenho menos 1, menos 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 1 mais 3 vezes menos 1, menos 4 dá quanto? Menos 5, não é isso? 1 mais 3 vezes menos 5 dá menos 15. E aí? Qual foi o seu erro, Luna? Você somou, com certeza. Sinal diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Menos 14. Pois é por isso que eu estou dizendo para vocês. Fiquem atentos aos sinais e às operações. Vamos fazer outro, para dar tempo. Anota aí, dá um print logo. Dê logo um print dessa questão para poder ter tempo de fazer outro. A gente só tem 2 minutos. Na verdade. Vamos lá. Letra D. Eu tenho uma expressão aí onde tem fração. Ó. Menos 1/3 elevado ao cubo, porque o valor de x é menos 1/3. Então, menos 1/3 elevado ao cubo, não, elevado ao quadrado, sobre menos 2/3 elevado ao cubo, mais 2. Preste atenção aqui. Base negativa expoente par. Aqui vai ficar 1/9 sobre base negativa expoente ímpar. Aqui vai ficar menos 8/27, mais 2. Vamos lá. Eu vou repetir esse 1/9 cá em cima e vou resolver a expressão embaixo. Como é que eu faço isso aqui de forma rápida? Eu faço aqui, ó, multiplico
E aqui eu vou somar algebricamente. Somar algebricamente porque significa que eu tenho que obedecer a regra dos sinais. 2 vezes 27 dá 54. 54 menos 8 dá quanto? Quanto é que dá 54 menos 8? 46, não é isso? 46, 27 avos. Como é que eu resolvo fração sobre fração? Quem pode me dizer aí rapidinho? É a primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. E aqui eu posso simplificar, ó. Por 9 dá 1, por 9 dá 3. E aí eu multiplico, ó. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 46 vai dar 46. Então a resposta 3,46 avos.